Maravilha, então. Bora descobrir como que a gente pode medir, né, tempo. Existem várias formas, né? Desde você usar cronômetro, relógio do sistema, uma variável contadora para ir mostrando quanto tempo que foi, né? Decorrente. Essa é a pior dos casos. Mas tem algumas ferramentas aí que saiu nas versões mais atuais do Java, e eu falo atuais, sempre que eu falo versões mais atuais, é contando a partir do Java 8, teve implementações bem interessantes. Na aula retrasada, a gente fez um teste de carga para retrasada ou repassada, né? Sei lá, tem uma ou duas. Semana passada, eu não sei se foi a primeira ou foi a última, né? A gente botou lá um exemplo para rodar utilizando um algoritmo de ordenação por seleção, para executar para 100 milhões de elementos. Então, a ideia aqui era executar para 100 milhões de elementos. Então, criando um array com 100 milhões de elementos, ele já demora uma pá de tempo para fazer essa geração, né? Fica bem zoado fazer isso aqui, dá um trampo do caramba, demora muito. E aí o que acontece? A gente estava imprimindo antes, ordenando, imprimindo depois. Para que a gente possa trabalhar com medida de tempo que seja mais plausível possível, a mais cabível dentro da nossa realidade, imprimir 100 milhões de elementos é uma coisa absurdamente ignorante. Demora muito tempo, muito tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou imprimir tudo isso, beleza? Vou fazer um esquema de impressão que vai imprimir, sei lá, os 10 primeiros e os 10 últimos para a gente ter uma amostragem para ver se está ordenado, né? Eu acho que já fica bom. Então, o meu imprime vai ser isso daí. Eu vou colocar aqui no meu imprime para ele não imprimir tudo. A gente vai trabalhar em cima dessa ideia. Eu não posso imprimir tudo porque ele gasta muito tempo nessa impressão. E isso daí não é um negócio legal de ser medido, né? Para que a gente fique, então, numa situação mais confortável, imaginando aí que ele tenha que ter, então, mais de 20 elementos. Se for, tá bom. A gente vai fazer uma impressão da seguinte forma. Vetor, ponto, seu tamanho. Eu quero ver o tamanho, né, para verificar se vale a pena fazer. Se a gente tiver mais de 20 elementos, ele vai fazer de uma forma. Se não, ele fará dessa daqui que a gente já viu como que é. Ele vai imprimir esse cara daqui e acabou, e já era, e vamos ser felizes. Se ele tiver mais de 20 elementos, a gente vai fazer aqui 2 forzinhos para resolver, né? Então, a gente vai fazer um for, e aí a gente vai trabalhar nessa parte aqui a impressão. Então, for int i começando em 0 e menor que 10. E a gente vai fazer aqui i mais mais. E aí a gente faz a impressão. System.out.print. A gente vai fazer tipo um head e um tail de uma impressão, né? A gente vai imprimir parte do que a gente quer. O nosso vetor na posição de i. Vou colocar aqui um espacinho só para a gente visualizar uma parte desses dados. Ele vai imprimir esse cara daqui. Terminando essa impressão, eu vou fazer um system.out.println, aonde aqui ele vai imprimir um pular de linha, 3 pontinhos para indicar que ele cortou alguma coisa e ele vai pular de linha novamente. E aí a gente vai imprimir a parte final dele, né? Então, aqui só para a gente poder imprimir o tamanho do vetor, vetor ponto seu tamanho.
E aqui é vetor, ponto, seu tamanho, menos 10. Menos 10 vai dar? Menos 10, acho que vai. Senão a gente coloca menos 11 ali e tá tudo certo. E aí ele vai imprimir esses carinhas aqui, e aí no final ele vai pular de linha. Então, essa daqui é a ideia dessa impressão. Só para a gente ter uma parte. É só para ter imprime os 10 reticências, imprime os 10 primeiros e os 10 últimos. Só isso. Então, é essa daqui meu esqueminha de impressão para facilitar a nossa vida e a gente não bugar muito o nosso sistema. Então, estou utilizando esse esquema daqui para impressão. Maravilha. Primeiro passo foi isso daí. Então, agora a gente vai dar uma revisada. Ele vai imprimir, ordenar, imprimir. Vamos ver a ordenação. A ordenação aqui dentro ele tem impressão. Vou comentar esses caras aqui porque realmente não há sentido em fazer essas impressões aqui. Não tem sentido imprimir. A gente não quer, a gente quer diminuir ao máximo essas impressões. Eu quero que ele só fique ordenando. É bonitinho que vai vendo que tem o processo, mas isso vai ficar parado ali um tempo. A gente não tem mais impressão nos outros métodos, busca também não tem impressão, beleza, já diminuiu para caramba o tempo, né, de execução. Só que eu ainda queria saber quanto tempo que demora para rodar esse cara. Esse cara daqui, se você colocar para rodar, compilou, executou, ele está gerando lá os números aleatórios, gerou, imprimiu 10, e aí ele pulou e imprimiu mais 10 ali, ó. Beleza, ele já está na ordenação. E agora ele vai ficar ordenando aqui durante um bom punhado de tempo, né? E ele vai demorar muito tempo nessa ordenação. Mas eu queria saber quanto tempo que ele demora, né? Como que eu posso calcular isso? Ah, eu esqueci de anotar o horário de início. Mas a gente tem coisas que não demoram um segundo, demoram menos de segundo. Então, para isso daí, a gente tem algumas funcionalidades. Eu vou deixar esse cara quietinho rodando para a gente ver, né? Se vai demorar muito tempo. A gente tem algumas bibliotecas, né? Alguns pacotes, algumas classes do Java que facilitam a nossa vida. Então, já deixei aqui aberto para a gente duas pesquisas para nos ajudar. O primeiro é o duration e o segundo é o instante. Então, vamos dar uma olhadinha nesses caras daqui, né? O instante, e eu vou abrir aqui o duration, Java 8. Então, tenho esse daqui. Deixa esses caras juntos aqui. Olha que interessante. O duração, tradução aí para o português, o duração, ele vai fazer a medida de duração de alguma coisa. Então, a gente vai ver que ele vem dentro do Java Lang Object, depois Java Time Duration. Então, é o pacote de manipulação de tempo, né? O duração. E aí ele tem aqui algumas explicações de como que funciona, blá, 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 e está falando lá, tem um duration, que ele tem aqui uma constante, né? Chamada zero, que é duração zero para ele. E aí você tem aqui valor absoluto, adicionar para... E aí ele tem os temporal aqui, né? Aqui ele tem o between, então ele tem o equals, o from, o get none, o get seconds, o get units, e ele tem as possíveis medidas. E o que nos interessa está aqui, ó. A duração entre um momento de início e um momento de término. Só que aqui é lembrando, é o momento inclusivo, incluindo ele, então começou às 8 horas. Então, 8 horas está incluso. E terminou às 8 horas e 30. O 30 não conta, ele conta até o 29, que é excluso, né? Então, ele tem aqui duas medidas de tempo para a gente comparar. E ele vai ver exatamente a duração entre essas duas medidas. Tendo isso daí como dica, a gente vai ver o que pode ser esse temporal, né? Se você abrir lá o temporal, você vai ver que o temporal é uma interface. Uma interface, ela não pode criar objetos. Ela é, na verdade, um contrato, né? Ela é um modelo para as próximas classes que vão implementá-la.
Então, uma interface é um contrato que outra classe tem que implementar. Então, eu não tenho como fazer medida de tempo. Não tenho vírgula. A gente tem aqui o instante. O instante é uma classe que vai nos ajudar. E ela tem... Cadê o instante? O instante, ele vai pegar um momento que a gente está atual, o instante.now, e esse cara daqui, ele vai resolver para a gente, né? Ele vai fazer com que a gente consiga ter exatamente o tempo atual. Então, eu pego o tempo atual, guardo numa variável, mando executar o meu processo, pego o tempo atual pós a execução desse processo, guardo em uma outra variável, e eu uso duração, ponto, o seu método de comparação, né, de intervalo between, para comparar esses dois instantes que eu acabei de criar. Então, a gente consegue avaliar o tempo decorrido. Então, o instante serve justamente para isso. Você pode ver aqui que o instante, a classe instante, ela também está lá dentro do Java Time, que também é filha de Java Lang, né? Então, a gente tem lá que é dentro do Java Time que a gente vai usar esse cara. Então, beleza, a gente tem o duration e o instante. O instante, eu vou pegar o instante atual, e o duration vai verificar exatamente a duração desses dois momentos que a gente pegou. E aí vem um detalhe, por que é interessante pegar esse instante? Porque o instante ele consegue fazer a medida de data, hora, minuto, segundo, milésimo de segundo e até nanosegundo. Então ele tem uma precisão muito boa. Então, e ainda guarda o time zone, né? Ele guarda o time zone. O formato da hora dele é uma coisa absurdamente precisa. Então, ajuda bastante para a gente ter lá o detalhamento da hora, né? Então, a gente consegue calcular. Ele tem bastante facilidade para manipulação, né? Então, você tem um número absurdamente preciso, ó. Então, depois do minuto, segundo, hora, minuto, segundo, você tem lá os nanosegundos, né? Então, você tem uma aproximação muito grande. Então, é um detalhe muito sutil de velocidade e é interessante usar esse cara daqui. Então, você tem essas possibilidades de utilização. Get now, cadê now? O now está lá, bonitinho, né? Obtém o instante atual com base no teu relógio, então é sempre com base no teu relógio. E aí a gente pode fazer os testes de tempo que é gasto. E com base nisso aqui a gente consegue fazer algumas medidas, né? Então vamos começar a experimentar isso daqui no nosso código. Só para ver, ainda está rodando. vai hora nesse negócio daqui, está muito grande. A gente vai diminuir para testar. Vamos fazer os importes, né, que a gente vai precisar. Então, a gente já fez o import do Java Util Arrays. A gente vai precisar, então, fazer o import do Java Time. E aí a gente tem o duration e o instante. Import java.time.instant. Maravilha. Com os dois importados, eu já consigo trabalhar com eles, né? Então, a gente consegue manipular a partir desse momento quando começou, quando terminou, e a gente calcula a duração disso daí. Então, a gente pode fazer aqui a criação da nossa variável de início. Então, vou criar aqui instante início igual a instante.now. Guardei. Vou colocar depois do processo início, término. Evitar colocar fim, porque aí, né, inicial, tempo inicial, final é palavra reservada no Java. Então, eu evito usar qualquer coisa de fim para não chegar a mudar para esse tal final, para a gente não correr o risco. Então, eu consigo agora executar isso daqui, né? Compilando o nosso código,
Beleza, eu já tenho que está tudo certo. Só que eu anotei o início, anotei o término, eu preciso calcular a duração, né? Então a gente precisa ver aqui o tempo decorrido. Tempo decorrido é igual a duration ponto between. E aí agora eu vou colocar os dois tempos. Eu vou colocar o início e o término. E aí agora ele calcula o tempo entre esses dois instantes, né? Vai calcular isso daqui. E, por fim, eu vou mostrar essa duração que ocorreu. Esse tempo decorrido, eu vou imprimir ele, né? Então, vamos ver aí. Fazer aqui um system.out.println. Tempo decorrido. E aí, se eu colocar só assim, funciona? Funciona, mas a gente vai ver o que vai acontecer. Eu vou diminuir isso daqui só para a gente ter uma execução, sei lá, com 10 mil. Acho que 10 mil tá bom, 10 mil. Então, compilou, rodou, maravilha. E olha só aqui, ó, que bonitinho, ó. Ele imprimiu lá os 10 mil elementos, ele mostrou uma primeira faixa, né? Tinha aqui uma faixa e agora ordenado tá aqui, né? Então, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 8, 8, 8, 10, e aí depois os últimos números, né? Tempo decorrido foi 10 segundos, aproximadamente, aí, 10 segundos, né? Ele nem está tendendo a 11 segundos, mas ele mostra uma bela de uma precisão, né? E aí a gente consegue ver o tempo decorrido. E aí você pode falar, beleza, demorou 10 segundos. E se eu colocar agora 100 mil? Compilou, executou, você tem agora que ele já demorou um tempo não 10 vezes mais, né? Porque se foi ponto 1, né, 10 segundos, se fosse 10 vezes mais, ele estaria aí durando, seria um minuto, um segundo e 40, quase 2 segundos, né? Iria durar quase 2 segundos. Mas, na verdade, chegou aí a 4 segundos e meio. Então, ele cresce e conforme aumenta a quantidade de elementos, ele vai ficando cada vez mais demorado. E é isso daí que é interessante, ele vai ficando cada vez mais demorado. Ele não é um crescimento que cresceu um elemento, ele cresce uma unidade de demora de tempo. Cresceu um elemento, ele cresce uma quantidade. Quanto mais ele cresce, mais ele vai demorar para realizar o processo. E aí a gente tem, por exemplo, agora com 1 milhão. A gente demorou 4 segundos e meio, agora a gente tem 1 milhão de elementos. 1 milhão. Compilou, executou, demora um tequinho mais, 4 segundos e meio, você multiplicando por 10, aí, ó, já demorou, não demorou tanto, ó, ficou legal, 4,4 segundos, não demorou tanto, não. E se eu crescer um pouquinho mais, né? Colocar agora 10 milhões, já começou a ficar zoado, né? Tende a demorar um tempinho salgado, né? Os 10 milhões já vai demorar um pouquinho mais. Deixar ele executando um pouco, o outro ele está executando, por isso o meu processo de tempo, dá para ver aqui que ainda está executando o outro, né? Opa. Um e o outro. Está executando aqui, e o outro terminal também está executando. Então, ele ainda está rodando os dois processos, né? Então, são detalhes importantes em medida de tempo. Estou mostrando para vocês como medir tempo, porque eu vou querer que vocês façam um teste de medição de tempo para ver qual algoritmo demora mais tempo para fazer algum determinado processo. Só que não dá para ser tão aleatório, né? Usar o esquema de aleatoriedade é um problema, porque você pode ter dados
que sejam mais fáceis dele ordenar do que dados que sejam mais difíceis, porque ele pode ter, por exemplo, será que tudo ordenado crescente é mais rápido, ou tudo ordenado decrescente, ou tudo bagunçado? Então, a gente tem que ter um caso médio aí para a gente analisar isso daí, para a gente poder criar uma especificação do funcionamento. Senão, vai ser zoado por demais da conta, né? Não vai dar para a gente fazer isso. Vai demorar um chão aqui, a gente está batendo altos picos de execução. Quando vocês forem executar esses testes, eu vou fazer algumas recomendações técnicas importantes. É recomendação técnica, não é do amigo, não é do professor. É uma recomendação técnica lógica que a gente precisa seguir para que tenha medidas reais. Não façam enquanto vocês estiverem com outros aplicativos abertos, isso inclui o Teams. Principalmente o Teams. Principalmente quando vocês estiverem vendo o meu vídeo, né? Assistindo a transmissão dessa tela. Por quê? Porque isso consome bastante recurso. Então, deixe tudo parado. Seria, iniciou o computador, espera ele rodar um pouco, né? Porque ele tem aquele processo inicial do post, depois quando ele faz o boot, ele ainda carrega um monte de coisas. Quando você perceber, abrindo o monitor do teu sistema, que ele estabilizou e ficou calmo, aí você executa. E aí você vai conseguir uma medida real. Antes disso, não vale a pena, porque se você acabou de reiniciar a máquina, você abriu e mandou executar, ele ainda pode estar carregando algum processo em segundo plano. Então, é um problema. Se você estiver utilizando o Windows 10, a técnica que eu recomendaria para você é: ligou o computador, ele carregou o Windows, reinicia o computador. Por quê? Porque ele tem uma reinicialização a quente diferente. E aí ele já tem um monte de coisa pré-carregada, então a reinicialização não acaba que não desliga tudo. E aí quando ele volta, ele já não volta com autoprocessamento, que tem algumas versões não atualizadas que pode ter aquele problema do 100% de uso de processador na hora que ele está utilizando o esquema de escaneamento do sistema, que também, se você rodar nesse momento, não vai ser legal. Então, abra o monitor lá, o gerenciar, né? Clica com o botão direito lá na sua barrinha, gerenciador de tarefas, e aí você verifica lá no gerenciador de tarefas o consumo dos recursos. E aí isso daí vai garantir. Se tiver tudo estável, tranquilinho, maravilha, é a partir daí que você vai executar. Não pode estar ouvindo música, não pode estar gravando, não pode ter nada a mais. Por quê? Porque vai influenciar de forma negativa e você não sabe o que isso daí vai estar influenciando nas outras execuções. Então, tem que ser execuções o mais similares possíveis, né? Então, se eu acabei de executar um código agora, eu posso executar de novo, sem problema, mas eu não posso, por exemplo, abrir um Word e digitar, ou um Excel, e digitar os dados e deixar aberto. Não pode. Anota no caderno, ou se não, salva, dá um print na tela, salva, acabou, fechou, volta ao estado original e começa de novo o processo. Porque senão não vai dar esquema. Não coloque, que nem eu, para executar dois processos de ordenação ao mesmo tempo. Porque se você fizer, eles são concorrentes. Então, eles estão concorrendo usando os mesmos recursos. Logo, um atrapalha o outro e demora mais tempo. Então, um demora mais que o outro e por conta disso daí não é interessante para a gente. Então, já tem que tomar cuidado com isso. Com base nisso que eu comentei, a gente já tem dois algoritmos, o selection e o insertion. A gente vai aprender mais um, que vai ser o próximo algoritmo de ordenação. Com o próximo algoritmo de ordenação, teremos esses três iniciais. Eu vou querer uma comparação desses três algoritmos iniciais com os dados totalmente ordenados, com crescente, totalmente ordenados, decrescente, e os dados aleatórios. Só que ainda tem um detalhe muito importante. A aleatoriedade é um problema e a gente não tem um seed que a gente possa colocar para garantir os mesmos valores. Logo, você deve criar os métodos de ordenação dentro do mesmo programa e gerar arrays copiados. Tomar cuidado, porque fazer um a igual o outro
Array é objeto, quando eu faço isso é referência. Se eu pego, executo para um bagunçado, mando ordenar e mando executar ele para um outro algoritmo de ordenação, ele vai ordenar o resultado ordenado do outro. Então não vai fazer sentido. A gente tem que gerar vetores separados, né? Então você tem que gerou um na primeira posição do primeiro, na segunda, no terceiro. Gera para os três, vai gerando o mesmo elemento para os três. Preenche os vetores de forma igual, ou se não utiliza um ponto copy. Eu acho que tem uma forma de copiar, sim, mas não pode ser atribuído diretamente, porque senão é referência de referência. Logo, você vai mexer em um, vai estar mexendo no outro, você vai estar tendo valores falsos. Não vai te trazer valores reais. Tem 3 arrays, crescente, decrescente e um bagunçado. E tem que ser a mesma ordem aleatória para execução dos 3 métodos de ordenação. E aí vocês selecionam um tamanho, tipo 10 mil, 100 mil, 1 milhão de elementos. A gente está aqui brincando com quantos que eu falei? A gente está trabalhando com 10 milhões. 10 milhões é coisa pra caramba, vai demorar muito tempo, não vale a pena. De 1 milhão para baixo. De 1 milhão, de 10 mil até 1 milhão, você pode selecionar qualquer tamanho. E aí você trabalha com isso daí. E aí você vai fazer um trabalho de comparação dos algoritmos. Já recomendo iniciar. Para ficar mais fácil e mais rápido, vamos usar aí vetores de tipos primitivos inteiros, porque aí é mais fácil na geração, mais fácil para visualização, para montagem a gente já tem, é só fazer o teste. Eu já passei para vocês, então, aqui o esquema de duração. Você pega o momento com o instante e você verifica o tempo que decorreu com o duration. Então, já resolve bem a nossa vida, já dá para fazer esses testes de carga de uma forma mais interessante. Já tem os 2 primeiros algoritmos, já pode testar, e aí no final do dia de hoje a gente terá mais um algoritmo que também já pode ser implementado nisso daí, e após isso a gente marca uma data para entrega desse trabalho. Podemos ficar dessa forma? Maravilha, então, combinados. Tendo dúvidas, a gente vai discutindo, é só me chamar e a gente vai conversando. Se tiver dúvida na execução do código, na medição, vai me chamando, a gente vai vendo e vai tratando cada caso aí em particular, ok? Se for alguma coisa muito, né, que muitas pessoas perguntaram, eu venho e falo para todo mundo, para que tenha todo mundo o mesmo perdão, tenham a mesma solução de dúvidas, né, para ficar mais fácil para vocês. Beleza?